Well, hello and welcome everyone to the June Product Connect webinar. Can you believe it's June? We're like halfway. Queremos dar boas-vindas a todos ao Product Connect Webinar de junho. Pode acreditar que já estamos em junho, já é metade do ano. Tenho o prazer de ter todos aqui hoje e obrigado por estarem conosco e por seu apoio para a LifeWave. Este ano é muito especial porque estamos a celebrar o nosso aniversário de 20 anos no negócio. É algo que muitas empresas tentam atingir, mas não há muitas empresas que conseguem. Isso é testemunho à dedicação e a paixão da nossa comunidade incrível. Então, quero expressar meu apreço a todos os nossos parceiros de marca e nossos clientes. É o seu compromisso e entusiasmo que tornaram possível o nosso sucesso. Estão a ouvir nossa história, são os heróis e é através de seus esforços que estamos a ver um ano tão fantástico. Quero também dar boas-vindas aos convidados que estão conosco. Bem-vindos e temos prazer que estejam conosco também. Mas este ano não é só sobre o sucesso financeiro. A LifeWave tem a ver com as vidas que melhoramos, a saúde que ajudamos a melhorar. É o impacto profundo que fizemos na vida de muitas pessoas. Então, irmos em frente, vamos continuar a aumentar o ritmo para atingirmos um patamar ainda mais alto. E lembre-se, se tiver qualquer dúvida para o David, nós temos no final tempo que vamos guardar para isso. Então, anote as perguntas no Q&A. Nós vemos essas perguntas que estão lá, recebemos muitas perguntas, talvez não vamos poder responder a todas, mas muito obrigado por enviar essas perguntas e vamos tentar responder ao máximo possível. Agora tenho a honra de apresentar o nosso CEO, fundador e a mente brilhante que está por trás da LifeWave Technology, David Smith. Olá, Jeff. Eu estou bem. Muito obrigado por me lembrar de que estamos em junho. Eu não gosto da ideia de que o tempo está a passar tão rapidamente no ano. Eu quero desfrutar todos os momentos do nosso 20º aniversário. Mas é ótimo que estamos em junho, porque é uma ótima ocasião para falarmos sobre a perda de peso ou provavelmente perder a gordura. Ao passo que as pessoas estão a planejar ir de férias em julho e agosto, talvez querem algumas dicas, algumas sugestões sobre como podem reduzir alguma gordura corporal desnecessária. Então vamos falar sobre isso hoje. Fantástico, tenho o meu livro para fazer anotações, certamente é atempado esse tópico. É um ótimo tópico. Bem, vamos começar com uma experiência de pensamento para estarmos todos em unição, em união, em uníssono. Eu não gosto do termo perda de peso ou emagrecimento. Eu não acredito que encapsula o que as pessoas querem fazer, embora nós usamos muito esse termo no campo. Mas vamos fazer uma experiência de pensamento. Vamos dizer que alguém está interessado em conseguir perder peso ou emagrecer o mais rápido possível. Esse é o objetivo delas. Bem, podem fazer isso instantaneamente. A única coisa que é necessário é ir à superfície da Lua e como a força da gravidade na Lua é mais ou menos um quarto do que é aqui na Terra, automaticamente eles vão perder peso. Mas isso não vai fazer nada para a saúde da pessoa, nem para a sua composição no seu corpo. Então, nós não estamos a falar sobre perda de peso, estamos a falar sobre uma mudança no índice de massa corporal, talvez fortalecer a força, a estamina, nossa saúde cardiovascular, nossa cognição, a força do nosso sistema imunológico, adquirir músculos e, claro, reduzir a gordura corporal. Então, eu não gosto do termo perda de peso ou emagrecimento, eu prefiro usar mais mudanças saudáveis na composição do corpo. E, claro, o objetivo é nós queremos melhorar a saúde geral. Então, vamos falar sobre isso hoje. Reduzir a gordura corporal, ficar mais forte e fazer de uma forma saudável e natural. Essa é a ótima ideia. E nós temos perguntas que entraram, David, então vamos guardar alguns minutos no final para responder as perguntas. Terei prazer em fazer isso. Temos muito material para considerar e uma coisa que antes de iniciarmos com tudo isso, eu sou um inventor, sou um pesquisador, eu não sou um médico, não sou um doutor. O objetivo não é oferecer conselho médico para ninguém.
as condições de saúde de cada pessoa é um pouco diferente, devido a condições médicas pré-existentes ou medicamentos que estão a tomar. Será que estão em boa condição? Será que estão com sobrepeso? São obesos? Qual é a idade? São fumantes? Bebem muito? Qualquer que seja o caso, a situação de cada pessoa é diferente. Então, nosso objetivo não é oferecer conselho médico, mas estamos a oferecer informações que as pessoas podem levar até ao seu médico e estruturar um programa que é apropriado para eles. Então, isto é apenas para motivos de informação. Se escuta alguma coisa, leve isso para o seu médico e crie um programa que seja apropriado para si. Então, acho que essa é a mensagem principal que queremos mencionar ao iniciarmos. Vamos em frente, então. Muito bem, então, primeiro, vamos falar sobre. Nós só vamos gastar um minuto falando sobre isso. Por que é que nós queremos reduzir a gordura corporal desnecessária? Sem ser por motivos cosméticos, que talvez queira parecer, ter melhor aparência para seu parceiro, sua parceira, quer se sentir melhor. Bem, um motivo excelente é que quando nós temos sobrepeso ou somos obesos, isso vai aumentar o seu risco para doenças. As três principais, claro, serão o cancro, diabetes e doenças cardiovasculares. Então, eu queria mostrar isso porque isso é conhecimento público e vem do Centro Nacional de Cancro. Os números aqui são muito alarmantes, ao passo que nós rolamos para baixo e vemos a relação que existe entre a obesidade e o cancro. Claro, aquilo que mata mais são problemas cardiovasculares, mas o cancro endometrial, as pessoas que são obesas têm 7 vezes mais probabilidade de pegar esse cancro, cancro endometrial, e o cancro de fígado e renal 2 vezes mais provável. Então, uma das vantagens que temos ao reduzirmos a gordura corporal desnecessária é que vamos reduzir o risco de ficarmos doentes. E claro, o que mais nos preocupa na LifeWave é que não apenas queremos aumentar os anos de vida com a nossa tecnologia, mas também queremos aumentar a nossa saúde, melhorar a nossa saúde. Então, se nós pudermos, por exemplo, aumentar o tempo de vida para 100 anos, 120 anos ou mais até, isso é ótimo, mas se nós estamos a melhorar a saúde e as pessoas não ficam mais jovens nesse processo, então qual é o objetivo, não é? Então, a mensagem é: nós queremos ter uma boa base para a nossa saúde, o que vai incluir uma dieta apropriada, exercício, descansar o suficiente, hidratação, nutrição apropriada e, claro, usar a tecnologia como os adesivos da LifeWave para ter um programa onde reduzimos o risco de doenças para nós podermos ser saudáveis por o máximo de tempo possível. Agora, há várias maneiras que podemos reduzir a gordura corporal e reduzir o risco de doença, e eu vou fortemente encorajar para não tomar o caminho de mais fácil, por outras palavras. O que isso significa é que há medicamentos e suplementos herbais que nós vamos falar sobre dois, que podem ser usados para reduzir a gordura corporal, mas há um preço ao tomar eles. Então, primeiro que temos aqui nos Estados Unidos é o Ozempic ou semaglutide, e o que eu gostaria de mencionar sobre isso são os efeitos colaterais. Claro, nós temos muitas pessoas, milhões de pessoas nos Estados Unidos que estão a usar o Ozempic para perder peso. E nós podemos ver que é muito atraente, não é? Recebe uma injeção e agora não é preciso fazer exercício, não é preciso de se preocupar com o que você come e perdemos a gordura corporal. Parece ser uma coisa ótima, mas se nós rolarmos mais abaixo e considerarmos todas as interações que esse medicamento tem e os potenciais efeitos secundários, e agora nós vemos as cautelas. Este medicamento pode causar reações alérgicas graves, pode causar dano renal agudo ou temporário, pode aumentar
o seu batimento cardíaco, mesmo enquanto a pessoa não está a fazer trabalho físico. E nós podemos ver que há mais efeitos secundários que não são muito bons. Não necessariamente ameaçam a vida, mas nós vemos coisas como diarreia, constipação, perda de cabelo, são todas possibilidades como efeitos secundários. Novamente, eu não sou um médico, então se está a usar o Ozempic no momento e o seu médico recomendou, então depende de si, mas fique ciente que usar medicamentos para perda de peso, ah, há um preço a pagar por isso. Eu prefiro que fale com um médico sobre, por exemplo, fazer uma dieta apropriada, nutrição apropriada, restrição de calorias, se necessário, e exercício como um plano de longo prazo para reduzir a sua gordura corporal e fortalecer sua força, sua estamina. Mas e que dizer se quer usar a rota natural? O que é que está disponível para isso? Bem, vamos falar sobre o thermogenesis. Este é o uso, neste caso, de materiais naturais, como cafeína, efedra e aspirina, que, que foi usado, já era usado há 20 anos atrás, que induz a termogênese. Isso significa que sem dieta e sem exercício, você pode converter a gordura no seu corpo para calor. Então, isso é termogênese. Para a maioria das pessoas, teria alguns efeitos secundários não muito agradáveis. Por outras palavras, o seu batimento cardíaco ia aumentar e a Metabolife eventualmente foi fechada. Havia milhões de pessoas usando esse produto com sucesso, mas houve umas 110 pessoas que morreram como resultado de usar este suplemento, Metabolite. E há muita controvérsia sobre isso e o nosso objetivo não é falar sobre isso, mas vamos apenas dizer que há formas de usar suplementação para diretamente queimar gordura e converter para calor sem dieta e sem exercício, mas como plano a longo prazo, eu não recomendaria. E novamente queremos fazer isso sob supervisão do seu médico. E pessoas com problemas cardíacos ou pressão arterial elevada, certamente nós não queremos usar cafeína e efedra para perder gordura. Seria considerado muito perigoso na realidade. Mas está aqui para a sua informação. No entanto, a ideia de que nós podemos transformar a gordura para calor e queimar calorias dessa forma, ou diretamente usar a gordura como combustível, isso é muito atraente. Então, e que dizer se houvesse outra abordagem para fazer isso? Que bom que fizeram a pergunta. E que dizer da terapia por luz? Essa é uma abordagem muito interessante, porque a terapia por luz é usada atualmente para reduzir a gordura corporal. Há um asterisco ao lado disso. Não é tão simples como simplesmente expor o seu corpo à luz e de forma mágica vai perder gordura corporal. Mas isto é o que fazem. É um motivo pelo qual eu busquei este estudo. Alguns que já estão na LifeWave por algum tempo imediatamente vão reconhecer este estudo. Mas vamos falar sobre isso de qualquer forma. Então, basicamente, o mecanismo da ação aqui é muito interessante porque, de forma efetivamente, o que a terapia de luz nesta faixa de entre 635 e 680 nanômetros, o que vai fazer é causar com que as células de gordura no seu corpo liberem triglicírios e agora a gordura está disponível para ser usada como energia. Agora, ao falar com médicos que usam isso em suas clínicas, o que eles fazem basicamente é eles fazem uma sessão de terapia com luz e depois a pessoa vai para uma esteira ou para uma bicicleta para exercício. Então, eu espero que estejam a fazer algum tipo de exercício cardiovascular, talvez várias vezes por semana, mas de qualquer forma, imagina a vantagem disso. Quando está a fazer algum tipo de exercício cardiovascular, está a usar o seu glicógeno do músculo como combustível. E neste caso específico, por liberar a gordura e torná-la disponível no seu sangue,
agora pode ter uma percentagem maior de energia da gordura. Então, o que descobriram clinicamente é que a terapia com luz torna a gordura disponível para uso como energia e reduz então assim o seu índice de massa corporal. Esse foi o resultado deste estudo. E neste caso específico, seria 4 semanas de tratamento e uma redução na circunferência ah, bastante grande, uma redução da circunferência da cintura. Então, não é um medicamento, mas envolve usar exercício que nós devíamos estar a fazer de qualquer forma. E claro, vamos tirar proveito dos benefícios cardiovasculares, mas uma das coisas que eu queria mostrar aqui é que a faixa de luz que está a ser usada é entre 630 a 680 nanômetros. Agora, uma das outras coisas que nós vemos nas publicações que estudamos na LifeWave, na nossa pesquisa, é 630 e 660 nanômetros. Isso são faixas de onda aprovadas pela FDA nos Estados Unidos como método de não apenas estimular a função mitocondrial, mas também estimular a produção de colágeno. Então, nós ir, podemos ir a um laboratório, uma clínica, a um médico cosmético e basicamente colocar o seu rosto num banco de luzes a 660 nanômetros e fazer um tratamento no rosto com luz de 660 nanômetros causa uma regulação aumentada da energia e também estimula os fibroblastos para produzir mais colágeno. Isso é aprovado pela FDA como um dispositivo de segunda classe. Então é muito interessante que esta faixa de ondas tem tantos benefícios, ao passo que nós procuramos melhorar a longevidade e a saúde. Claro, a nossa principal área de pesquisa é a função mitocondrial. Então, neste caso, usar estas duas faixas de luz tem muitos benefícios para a saúde. Então, esse é outro motivo para mostrar isso. Muito bem. Vamos olhar a um estudo da Mayo Clinic e ver o que eles estão a recomendar como estratégias para perda de peso com sucesso, para ver se concordam ou não concordam com estas estratégias. A primeira número um, certificar-se que está pronto. Eu pensei que não fazia sentido. Quem é que não está pronto, não é? Para perder gordura corporal e ficar mais forte e mais saudável. Acho que todos nós concordaríamos que a qualquer momento da nossa vida nós queremos ter a melhor aparência, queremos nos sentir bem. Talvez uma forma melhor de dizer isso seria a nossa mentalidade. Antes de iniciarmos em algum programa para reduzir a gordura corporal e fortalecer a sua força, a sua resistência, criar músculo apropriado, é preciso pensar sobre a sua mentalidade. Será que está com a mentalidade correta? Tem um compromisso? E será que tem a abordagem mental, psicológica apropriada? E o que eu quero dizer com isso é que, vamos usar um exemplo. Vamos falar sobre Christian Bale e Ben Affleck. Ambos os atores, eles fizeram o papel de Batman. Eu amo filmes de super-heróis. Eu vi entrevistas com ambos os atores. E o Christian Bale disse que ele amou o processo de treinar-se para ser o Batman, aprender artes marciais, levantar pesos, fazer exercícios, fazer a transformação do corpo. E sem dúvida, ele foi um fantástico Batman, tinha excelente aparência, fez 3 filmes fantásticos. Ben Affleck, por outro lado, perguntaram a ele sobre isso e ele disse que ele odiou o processo de fazer treinamento e de ficar em boa forma para se tornar o Batman. Mas como isso era o trabalho deles, eles puseram-se em boa condição para a função, mas não nos surpreende que quando o Ben Affleck terminou com o papel de Batman,
Ele parou o seu treino e os resultados não foram muito bons para eles. Então, queremos apenas dizer que quando estamos nos a preparar para iniciar numa mudança de estilo de vida, e vai ser completamente diferente do que está a fazer agora, se é sedentário, não está a comer bem e de repente vai mudar coisas, nós queremos realmente abraçar essa ideia como um estilo de vida, algo onde nós vamos nos sentir bem. Então, vá para um programa de exercício com a mentalidade que vai ser bom, vai ser agradável. Eu me levanto às 6 horas da manhã e a primeira coisa que eu faço depois de sair da cama, eu me preparo para ir até a fazer exercícios. Eu vou até ao ginásio. Eu amo fazer sessões com cardio e com levantamento de peso. Esse é o tempo do dia que eu tenho para mim mesmo e eu odeio quando isso termina. Eu poderia ficar no ginásio por 90 minutos, mas eu não tenho tempo para isso. Então, tente adaptar a mentalidade onde realmente está antecipando esse tempo que tem para si, para melhorar a sua saúde e sua energia, e isso vai ser tornar visível e vai ser benéfico para si em todas as áreas da sua vida. Então, número dois é encontrar sua motivação interna e estabeleça alvos realísticos. Vamos falar sobre isso por um momento, porque é muito importante. Se ainda não tem feito exercício em 5 anos, 10 anos, 15 anos e tem muito sobrepeso, nós queremos pensar sobre isto como um programa a longo prazo. Não pense, eu vou fazer exercício por os próximos 30 dias e depois eu vou perder alguns quilos e vai estar tudo bem. Nós queremos considerar isso como uma mudança no estilo de vida e algo que nós vamos adotar e esperamos pelo resto da vida. Nós sabemos que as pessoas perdem massa muscular, as artérias ficam mais duras com a passagem do tempo, há placas arteriais que vão acumular nas artérias e ao ficarmos mais velhos, isso aumenta o risco de doenças cardíacas e também sentimos a sarcopenia, que é a perda de massa muscular e correspondente com a redução de massa muscular, também vem a redução em densidade dos ossos. Então, motivos bem práticos para adotarmos um programa que inclui exercício e ter uma dieta saudável. E isso significa que podemos manter a densidade dos nossos ossos, que vai reduzir o nosso risco de quebrar algum osso. Ninguém quer quebrar um osso depois da idade de 70. A probabilidade de que vamos recuperar de forma satisfatória vai diminuir muito. Nós não vamos passar por sarcopenia, ou pelo menos podemos adiar isso. Os estudos têm comprovado que, independente da sua idade, sempre podemos criar músculo. A qualidade do músculo muda com a passagem do tempo, mas não há motivo pelo qual nós não podemos manter a nossa força, a nossa resistência e o nosso músculo com o tempo. Mas exige com um compromisso, mas é possível. Então, se não faz exercício já por algum tempo, fale com alguém, um treinador que sabe o que está a fazer, ou um médico, e comece devagar. Para muitas pessoas, talvez seja só caminhar e pensa, bem, tenho 15 quilos em excesso de peso, vou andar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos por dia, num passo lento, vou perder alguns quilos, vou fazer algumas mudanças na minha dieta, e vou trabalhar gradualmente para melhorar. E claro, fazemos isso usando adesivos da LifeWave e vai descobrir que os resultados que obtém vão ocorrer muito mais rápido. Vamos falar sobre isso em breve. Mas o ponto é que nós estamos a considerar melhorar os nossos resultados num período de meses ou talvez no período de um ano. Nós não estamos a tentar resolver todos os nossos problemas em 4 semanas ou em 6 semanas. Então, acho que já falamos suficiente sobre isso. Comer comidas mais saudáveis, sim. Ficar ativo, permanecer ativo, sim. E mudar o seu ponto de vista, já falámos sobre isso. Mas que dizer de caminhar?
eu menciono isso. Será que caminhar é um exercício? Uma pergunta interessante. Por um lado, se nós não fazemos exercício há muito tempo, então caminhar certamente é uma maneira de começar a voltar ao hábito de fazer exercício e também de ajudar a si mesmo a iniciar vários dos objetivos de saúde, mas com a passagem do tempo, caminhar não vai ser suficiente. Nós vamos querer incluir componentes no nosso exercício que serão para a saúde cardiovascular e também para aumentar a nossa força ou treinamento de resistência. Isso pode ser com exercícios com peso, pode ser exercícios de resistência, mas vamos usar o que nós chamamos de sobrecarga progressiva. Por exemplo, vamos dizer que está a fazer exercícios usando o peso do seu corpo. E nós podemos então fazer algo como flexões. E se não temos força, talvez vamos fazer flexões nos nossos joelhos. E gradualmente nós aumentamos a repetição, fazemos mais sets e com o tempo nós nos fortalecemos. Se está a levantar pesos, trabalha com um treinador para desenvolver um programa que se aplica a si e usamos os mesmos princípios. Vamos usar sobrecarga progressiva, o que significa que em cada vez que vai fazer exercício vai tentar aumentar o peso ou o número de repetições, e depois, com a passagem de 3 meses, 6 meses, vai ver que está muito mais forte do que estava quando primeiro começou. Então, isto é uma estratégia que foi comprovada clinicamente, foi testada com o tempo, mas o objetivo aqui é que nós podemos, ou melhor, o ponto é que nós podemos começar devagar, com algo tão simples como caminhar, para o corpo começar a se movimentar, obter alguns resultados e depois nós podemos passar para outras coisas. Aqui vemos um ponto de vista interessante sobre isso. 10.000 passos por dia talvez seja uma pílula mágica para todos. Eu tenho uma dica para os homens que estão a escutar. Se quer usar uma forma excelente de poder comer pizza, massas e mesmo assim perder peso, isto foi o que eu fiz. Eu conheci uma moça da Escandinávia linda, eu casei com ela e depois eu levei ela para Roma por 5 dias. E nós desfrutamos da comida, lá era fantástica. E incrivelmente, nós comemos todas as massas e pizza e nós não ganhamos peso. Na realidade, eu perdi peso. Mas estávamos a andar 15.000 a 17.000 passos por dia. Então, aparentemente, se nós andamos por 6 a 8 horas por dia, no calor do verão na Itália, sim, pode comer toda a pizza, todas as massas que quiser e aparentemente ainda podemos perder peso. Claro, eu estou sendo um pouco sarcástico, não é? Estou a brincar um pouco, mas este é o ponto. Se nós controlarmos as calorias, porque nós estávamos a comer, a minha esposa e eu estávamos a comer 2 vezes por dia, nós não comemos uma quantidade enorme de comida e nós estávamos a andar muito pela cidade e nós estávamos tomando 15 a 17 mil passos por dia e isso era uma quantia suficiente de exercício e quando eu voltei e comecei a ir para o ginásio, depois de eu não ter levantado pesos por uma semana, eu, na realidade, não perdi progresso, eu me saí bem. Então, isto é apenas para dizer que há algumas boas provas clínicas sobre o uso de algo tão simples como caminhar para produzir saúde cardiovascular. Mas o meu ponto é que essa é uma ótima maneira de iniciar. Não é preciso nós termos de correr uma esteira ou bicicleta de exercício ou treinamento de resistência. Podemos começar com algo tão simples como caminhar e ao progredirmos podemos passar para coisas que vão nos desafiar e que são um pouco mais difíceis. Eu amo o fato de que eu não acredito, este ano fiz 61 anos e eu consigo fazer qualquer coisa que eu quero com meus filhos. Nós vamos andar trilhas, andamos de bicicleta, participamos em muitas atividades físicas diferentes e é fantástico.
Então, já que estamos a falar sobre treinamento da resistência como sendo uma parte importante da saúde geral e estilo de vida, e nós vamos falar sobre outros assuntos também, eu vou apenas pular rapidamente esta informação. Treinamento de resistência como medicamento. Peter Attia, que é um médico, certamente recomenda que escute alguma das coisas que ele fala. O que ele diria é que o treinamento com resistência e treinamento cardiovascular são as melhores coisas, ou as coisas que precisamos, que a ciência moderna tem para reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, diabetes e cancro. E que não há medicamentos farmacêuticos que nem chegam próximo dos benefícios de treinamento cardiovascular e da resistência para melhorar a saúde geral. E há vários estudos que comprovam isso. Então, uma maneira de pensar sobre isso é que temos uma escolha. Nós queremos tomar medicamentos farmacêuticos que vão diminuir a nossa saúde com a passagem do tempo, ou prefere comer saudável, incorporar exercício no seu estilo de vida, desfrutar dele, ficar mais forte, mais saudável e usar isso como medicamento? É uma escolha, uma perspectiva interessante, não é? E não nos surpreende que há estudos que examinam como os adultos de mais idade que usam treinamento ou treino de resistência, como usando o seu próprio peso corporal para exercícios, a levantar pesos, que isso melhora a qualidade de vida e da saúde. Isso foi a conclusão deste estudo. Então, isso não nos surpreende se nós temos menos gordura corporal, mais massa muscular magra, nós vamos ter uma mentalidade melhor sobre a vida e vamos nos sentir mais saudáveis. Então, isso não nos surpreende. As evidências aumentam sobre os benefícios de treinamento por usando exercício ao levantar pesos e os atletas já têm comprovado isso. O que foi interessante é que o estudo descobriu que 30 a 60 minutos por semana de treino com pesos pode ser suficiente. Então, isso pode ser 3 dias por semana, 20 minutos por sessão. Então, não estamos a falar sobre passar horas e horas no ginásio. Quando eu tinha 50 e poucos anos, eu estava no ginásio 90 minutos por dia, 6 dias por semana, porque eu amava e eu realmente gostava de fazer esse nível de exercício. Agora, com a LifeWave crescendo tão rápido como está, eu tento fazer 45 minutos, 5 dias por semana agora. Mas o ponto é que não é necessário gastarmos muitas horas por dia no ginásio. 30 a 60 minutos por semana pode ser suficiente. Então, novamente, talvez nós estamos a apenas fazer exercícios por 10 minutos, usando exercícios que usam peso corporal, 3 dias por semana, e talvez você pense que isso não é suficiente, mas realmente seria. E outra coisa que falamos do ponto de vista de longevidade é quando nós pensamos sobre como é que nós podemos aumentar a nossa vida e nos manter o mais jovens possíveis por o máximo de tempo possível se nós temos excesso de peso. Bem, aparentemente, a gordura corporal em excesso vai interromper a forma como a mitocôndria funciona. Este é um fenômeno bem conhecido disfunção mitocondrial. E a maioria das pessoas começam a ver isso aproximadamente aos 50 anos. Isto é uma, entre aspas, normal consequência do envelhecimento, onde o corpo muda para usar mais carboidratos como combustível e menos uh, gordura corporal. E claro, o resultado final é que nós vemos uma diminuição do metabolismo e as pessoas começam a acumular gordura corporal. Mas aqui nós vemos bem, isto talvez seja uma situação da galinha e do ovo, não é? Mas o que estamos a mostrar aqui é que quando as pessoas têm bastante sobrepeso, neste caso são obesas, que isso muda a maneira como a mitocôndria funciona ao processar energia e isso aumenta a inflamação, o que leva à doença. Então aqui vemos que
onde há os elos e as conexões entre ser obeso e aumentar os riscos de cancro ou doenças cardíacas e diabetes. A gordura corporal adicional faz a mitocôndria parar, isso aumenta a inflamação danifica as células e agora você fica mais ah, há mais probabilidade de ficar doente. Bem, vamos parar de falar sobre isso. Vamos falar sobre o que é que podemos fazer sobre essas coisas. Falamos sobre a necessidade de fazer exercícios. Quais são outras técnicas que pode usar? Nós não queremos usar o Ozempic, não queremos usar estimulantes como efedra ou cafeína. Talvez a terapia com luz a nível baixo não se vai encaixar no seu orçamento, no seu estilo de vida. Que outras ferramentas estão disponíveis? Bem, vamos falar sobre acupuntura, que normalmente não consideramos, mas neste caso podemos aplicar o adesivo LifeWave em lugares ou os pontos de acupuntura, e eles estimulam os pontos de acupuntura. Nós começamos vários estudos em 2005, 2004 na realidade, que mostram que isso realmente era o caso, se aplicável. Vamos falar sobre dois estudos um pouco para mostrar o que ocorre quando aplicamos os nossos adesivos nos pontos no corpo e os resultados que obtemos. Mas os pontos de acupuntura que continuam a aparecer nos estudos em relação à redução da gordura corporal é o que é chamado o estômago 36 e também a outra é o spleen 36. Nós não vamos falar sobre acupuntura, mas se você colocar no Google o ponto do acupuntura ST36 e SP6 e vai ver onde está localizado. E a SP6 está com uns 4 dedos acima do seu tornozelo. E o ponto é que nós podemos estimular os pontos de acupuntura com os adesivos. Neste caso, o que eles fizeram com estimulação elétrica transcutaneosa é que inserem uma agulha que não causa dor no ponto de acupuntura e nós corremos eletricidade através dela. E o que nós podemos ver aqui é estimulação de estimulação transcutaneosa, melhora a composição do corpo. Então, não usamos medicamento, apenas uma agulha e eletricidade, e colocar em certos pontos do corpo reduz a gordura corporal. Que outras provas temos disso? Nós temos um estudo sobre a acupuntura efetiva para reduzir peso e mediadores inflamatórios em pacientes obesos no Egito. Conclusão: a acupuntura corporal, em combinação com restrição na dieta, foi uma maneira eficaz de perder peso. E interessantemente que se nós considerarmos os artigos publicados, há muitos desconhecidos sobre exatamente o porquê que funcionam. O que pensam atualmente é que quando nós estimulamos o SP6 ou o passo 6 dentro, ao lado do tornozelo, que isso equilibra a região do hipotálamo, do cérebro. O hipotálamo muitas vezes é referido como o centro de controle do cérebro. Então vai controlar a sua temperatura corporal, sua resposta imunológica, seu apetite. E a ideia é que se estimularmos este ponto do baço 6, equilibra seu apetite, você fica com menos fome, isso significa que vai ingerir menos calorias e agora começa a perder peso. Isso é o raciocínio atual sobre o método de ação, mas o ponto final é que é uma maneira muito conveniente, fácil, económica para ajudar a gerenciar o peso e melhorar a saúde geral. Obesidade central. Isso pode ser o nome de um programa de televisões, não é? No Netflix. Obesidade central. O que é a obesidade central? Simplesmente significa o peso em volta do centro do seu corpo ou na nossa cintura. E aumenta muito o risco de problemas de saúde. Já falámos sobre isso no passado, não é?
quando nós temos excesso de peso, somos obesos e nós estamos carregando esse peso no centro do seu corpo, vai aumentar os seus riscos para problemas cardíacos, cancro e diabetes. Isso não nos surpreende. Então, o que vamos fazer? Bem, talvez vocês vão achar que isso são ótimas notícias se tiverem um pouco de excesso de peso na área da sua cintura. Isso é que a acupuntura elétrica tem sido usada para reduzir a gordura em volta do estômago. E claro, acredita-se que isso não seja possível, não é? Não podemos fazer um alvo da gordura da barriga especificamente. E novamente, o mecanismo de ação ainda não foi bem entendido, mas a conclusão aqui é que o estudo ofereceu provas de que a acupuntura elétrica pode ser eficaz para tratamento de excesso de gordura corporal em volta da cintura, reduzir a circunferência, e isso vai afetar o nosso índice de massa corporal. Então, se reduzimos esse índice, nós estamos a reduzir a gordura corporal. Agora, vamos analisar uma abordagem diferente. Há muitos mecanismos diferentes que nós investigamos aqui no LifeWave e nós estamos a fazer pesquisa e algo interessante aconteceu. Vamos dizer que estamos tentando criar um novo adesivo. E ao desenvolvermos esse novo adesivo, descobrimos que está ativando pontos de metilação no nosso ADN. Não, vamos simplificar. Quando estamos a falar sobre a expressão de genes, estamos a falar sobre os genes serem metilados ou hipermetilados. E é assim que nós ligamos ou desligamos os genes e como o nosso corpo acessa a informação que estão dentro dos nossos genes, isso envolve vias de metilação. E uma coisa que nós observamos é que se nós damos o produto à pessoa, elas começaram a perder a gordura na sua cintura. Isso é ótimo. Mas por que é que isso estava a acontecer? O que nós descobrimos na literatura, nas publicações, era que isso esta técnica que estamos a utilizar é muito similar a tomar um suplemento chamado trimetilglicina ou betina. E uma fonte disso, de forma natural, está em beterraba, mas nós não queremos pegar em beterraba, então está disponível em suplementos. Mas o que é interessante sobre este suplemento, eu queria mencioná-lo porque os artigos científicos parecem indicar que quando nós tomamos esse suplemento, nós podemos ajudar ao criar massa muscular, ao fazermos exercício, mas também reduzir a gordura corporal ou a gordura da barriga no processo. Então aqui indica que a beitina, que é outro termo para glicina trimetral, pode ser uma abordagem apropriada para reduzir a gordura corporal. Então talvez consuma mais beterraba, isso eleva seu óxido nítrico, reduz a sua gordura na barriga, melhora a sua saúde cardiovascular e melhora a sua massa muscular. Então, isso seria uma coisa ótima, não é? Outro estudo aqui, o efeito de suplementação de beitin a longo prazo em mulheres atletas na universidade. Foi um estudo muito interessante, porque mostrava que o uso de beitina não tinha um efeito necessariamente na força, mas estava a promover a redução na gordura corporal. Isso foi um estudo em mulheres e seria bom ter um estudo para comparar este estudo que fosse talvez só em homens ou talvez uma população de homens e mulheres. Não sei porque é que eles fizeram só com mulheres que estavam a fazer exercício na universidade, mas esse foi o design desse estudo. E vamos então terminar. Há dois estudos no back office que podem olhar. Um é no X39 e outro é no X49. E nós já fizemos apresentações sobre esses estudos no passado, mas basicamente o que nós mostramos é que o uso do X39 ou de X49 ou a combinação dos dois melhora a força, a resistência geral. Então este estudo está no back office, podem ir lá para buscar esse estudo quando tiverem tempo, mas aqui vemos que as mudanças gerais na população, pessoas acima de 40 anos, mostrou 31 a 70% de melhoria
na capacidade física em 60 dias. Eu aceitaria isso, não é? E outro estudo que eu gostaria de mencionar era sobre o SP6. Ao falarmos sobre usar o SP6 para ajudar a controlar o apetite e usar dieta e exercício para reduzir a gordura corporal, não só obtemos o benefício de controle do nosso apetite, mas além disso, este estudo foi interessante, foi realizado na Universidade de Texas, El Paso, com o Dr. Homer Nazarene e usou uma técnica chamada um varrimento intersticial elétrico. E isso mostrou que o adesivo SP6 melhorou a resposta fisiológica de órgãos no corpo. Então, por outras palavras, melhorou a função bioelétrica e elétrica dos órgãos no corpo quando usamos o SP6. Isso foi quando aplicamos no ponto de acupuntura no estômago, o ponto número 36. Por outras palavras, colocamos esse adesivo no ponto 36 do estômago ou no ponto SP6 para controlar o baço e temos todos esses benefícios da saúde como resultado. Então, que mais? Perfeito. Então, Jeff, você que foi muita informação, talvez eu falei mais tempo do que eu queria para dar mais tempo para perguntas, mas valeu a pena considerarmos o ponto final, é que as pessoas deveriam falar com o seu médico, criar um programa que é apropriado para eles, deveria incluir exercício. Eles devem pensar sobre isso como um programa a longo prazo, podem começar devagar, ir aumentando com a passagem do tempo, devem pensar sobre ter uma dieta saudável. E as boas notícias é que não é preciso usar medicamento, não é preciso usar estimulantes, a terapia com luz, a acupuntura, há os nossos produtos e todos eles podem melhorar a força, a resistência e reduzir a gordura corporal e ajudar a massa muscular. Então, eu acho que isso é as ótimas notícias. São notícias fantásticas e excelente informação no geral. David, nós temos umas 100 perguntas que surgiram. Obviamente, nós não vamos poder responder a todas elas, mas eu diria que uma das perguntas mais frequentes não tem nada a ver com a perda de gordura, tem a ver com, eu não sei se nós podemos dizer muito sobre isso, mas quando é que vão ser os suplementos? Todos querem saber, eles estão bem animados para saber isso. Se eu fosse responder a isso de forma honesta, então eu diria que eu experimentei os suplementos ontem e foram incríveis. Nós tivemos um grupo teste aqui no laboratório na Flórida e todas as pessoas amaram o produto. Nós fizemos um teste de sabor, eles amaram o produto, mas a coisa importante, que talvez foi uma grande surpresa, ao fazermos o desenvolvimento, e eu sei que você já passou por isso também, é que literalmente depois de minutos de uso, as pessoas aumentam sua energia e duram umas 4 a 6 horas. E não tem nenhuma cafeína neste produto, não tem nenhum estimulante. Nós temos uma forma nova, uma nova combinação de ingredientes naturais que melhora a energia geral, a saúde geral. E sim, podemos fazer a alegação que o produto melhora a atividade das células estaminais no corpo. Então, corresponde muito bem ao X39 e ao X49. E nós vamos ter umas 6 mil pessoas que estão em Dallas e todas as pessoas que vierem a Dallas vão obter amostras de graça para poderem usar da versão diária e noturna. Então, esse é nosso presente para dizer obrigado por participar em Dallas e, claro, temos mais informações sobre isso em Dallas, mas teremos amostras gratuitas para as pessoas que vierem para Dallas. Fantástico! E em relação à conversa que tivemos hoje sobre a perda de gordura, etc., será que há algo nos suplementos que acha que ajudariam a dar apoio a pessoas a seus objetivos nesse sentido? Certamente que sim. Na nossa pesquisa aqui, ao considerarmos a longevidade, eu tenho focado na, no feedback positivo e negativo entre a glutationa e óxido nítrico. Para criar energia na célula, os dois têm de estar presentes. Então,
Vamos dizer que alguém está a usar cafeína como forma de metabolizar a gordura. O problema é que isso vai produzir muitas espécies de oxigênio radical e à medida que a glutationa diminui, a mitocôndria para, e esse é um ciclo negativo. Então, uma coisa que nós queremos fazer é manter os níveis de glutationa elevados e também o nível do ah, óxido nítrico, porque este está do outro lado do mecanismo de alimentação e as pessoas, em resultado, têm uma saúde imunológica melhor, melhor circulação, melhor cognição, tem vários benefícios, benefícios sexuais também ao elevarmos o óxido nítrico. Então, uma das coisas que esta fórmula vai fazer é dar apoio a essa atividade dentro da célula. Então, eu diria que, como parte do programa geral, de manter saúde e reduzir a gordura corporal, então o suplemento seria ótimo para isso. Muito bom, muito bom. Então, a próxima pergunta é: que dizer se a pessoa está tentando ganhar peso, talvez depois de uma doença ou para criar massa muscular, que adesivos é que dariam apoio para um programa de dieta e exercício para esse objetivo? Bem, eu devia ter falado sobre isso antes, então que bom que essa pergunta surgiu agora. Quando as pessoas estão interessadas em ganhar peso, vamos dizer, vamos presumir que estão interessadas em talvez criar mais músculo, não gordura corporal, não é? A primeira coisa para iniciar, do meu ponto de vista, no macros, seria o nível de proteína que vão ingerir. Eu já considerei muita literatura sobre isso e os resultados continuam a voltar e dizer que ter aproximadamente 1 grama de proteína por libra de peso corporal é um bom início. Temos uma faixa aí, mas vamos dizer para uma pessoa que pesa 200 libras, significaria 200 gramas de proteína por dia, depois nós dividimos isso em 4 refeições. Então, nós temos 40 a 50 gramas de proteína por refeição. Isso parece ser o que os artigos mais recentes indicam. Então, para muitas pessoas, isso significa que vamos ter um shake de proteína 1 ou 2 vezes por dia, talvez para conveniência. Depois eu diria que devemos examinar nossas calorias. Em geral, eu prefiro ter gorduras saudáveis na minha dieta, como a gordura do azeite, e tentar obter carboidratos saudáveis nos legumes. O brócolis é o meu favorito, por vários motivos. Mas eu diria, começa com os macros e com a proteína total para ver se pode estruturar 4 refeições por dia, dependendo do peso e dependendo dos objetivos, 30 a 50 gramas de proteína, dependendo do peso da pessoa, não é? A maioria das pessoas, onde elas vão ter problemas em ganhar peso é que elas não estão a consumir proteínas suficientes. Falei com muitos atletas e pessoas que fazem musculação, especialmente. Essa é a coisa número um. As pessoas estão a fazer os exercícios de forma correta, o treinamento de forma correta, estão a dormir o suficiente, mas não estão a comer o suficiente proteína, e aí é que as pessoas têm mais problemas. Obrigado. Provavelmente temos tempo para mais uma pergunta. Ah, Estou a tentar escolher uma boa aqui. Então, temos algumas perguntas que são relacionadas. Será que os adesivos podem ser usados de forma concorrente com a terapia no campo eletromagnético? E será que eu posso fazer terapia com luz com uma máscara? E será que os adesivos funcionam para isso também? Eu diria, de forma geral, sim. Eu tenho uns 70 patentes em terapia de campo eletromagnético e nós gastamos anos de tempo e dinheiro para fazer pesquisa nisso. E basicamente, dependendo do tipo de terapia de PEMF, não há motivo pelo qual nós não poderíamos usar os adesivos. Eu diria que os adesivos estão a interagir com o corpo, para eles não faz diferença sobre a terapia PMF
em si. Então, a pergunta é o que é que a terapia PMF está a fazer ao corpo? Essa é a pergunta, não é? Se nós usamos um exemplo, vamos dizer que nós pegamos um relógio da Apple ou Samsung ou um Fitbit. Muitas pessoas acham que se eles fizerem um teste de kinesiologia, muitos quiropratas fazem isso, fazem um teste muscular, elas descobrem que, ou vamos dizer que fazem um teste que eles estão segurando o seu braço sem o Fitbit ou sem o relógio Apple, são mais fortes. E assim que eles colocam o Fitbit ou o relógio da Apple, ficam mais fracos. Isto fala algo sobre como esses dispositivos estão a interferir com o sistema neurológico do corpo, interferem com a forma como os músculos contraem. Então, campos eletromagnéticos fracos, baixos, podem ter um efeito detrimental no corpo. Então, com a SPMF, o que nós descobrimos em mais de 10 anos de pesquisa é que muito baixa intensidade, muitos campos magnéticos muito fracos têm um efeito profundo na saúde. Não há motivo para usar campos eletromagnéticos muito fortes com os dispositivos PMF. Então, alguns dos colchões PMF, por exemplo, são muito bons e também há artigos publicados que explicam como funcionam e não há motivos para não poder usar os adesivos com terapia com luz ou com terapia PMF. Bem, como sempre, o tempo passou muito rápido, então antes de encerrarmos, David, gostaria de compartilhar mais alguma coisa com a comunidade? Muito obrigado, Jeff. Primeiro, quero agradecer a todos por estarem aqui conosco hoje e por levarem tempo para escutar esta informação. Se é alguém que realmente está a ter dificuldade com sua saúde, há vários tipos de recursos que pode utilizar. Certamente trabalha com um médico. Nós temos médicos incríveis na comunidade LifeWave, mas trabalha com um médico para ajudar a moldar um programa que funciona para si. Pode iniciar devagar, não precisamos de usar medicamentos ou estimulantes e depois de um prazo de tempo que passa rapidamente, 6 meses, um ano passa muito rápido, vai-se achar que está numa posição onde pode reduzir a gordura corporal, pode criar mais músculo, sentir-se bem, estar mais forte, estar mais saudável, mudar a sua vida para o melhor. E você e seus amados sempre vão apreciar isso. Então, há esperança, não desista, continue indo em frente e as pessoas podem aí conseguir atingir os alvos que desejam nessa área. David, como sempre, apreciamos a si, sua sabedoria, compartilhar o seu conhecimento conosco e a todos, obrigado por estarem conosco e nos vemos no mês que vem. Adeus. Adeus. Everyone else, thank you so much for joining us, and we will see you next month. All right, bye-bye. Bye.